fazer muita coisa. E a Bíblia nos orienta a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E deixar que Deus acrescente as outras coisas, né? Então, nos tempos solenes que a gente está vivendo, onde o tempo vai se esvaindo, a coisa mais importante, que a gente não pode se esquecer de buscar, e eu falo isso especialmente para mim, irmãos, é a justiça de Cristo. Eu vejo que a grande tentação de Satanás nesses últimos dias, primeiramente, vai ser procurar distrair a gente da justiça de Cristo, distrair a gente de Cristo, como aquele que pode realmente nos conceder a verdadeira e completa justiça. Muito antes de querer fazer a gente cair em alguma tentação, né, em ceder alguma paixão, alguma coisa assim, o inimigo vai querer distrair a gente de Cristo. E foi isso que ele fez desde o Jardim do Éden, né? Ele procurou estabelecer uma separação, né, entre Eva e Deus por meio da desconfiança. Procurou plantar a semente da dúvida na mente dela e procurou estimular ela a fazer as coisas confiando na sua própria sabedoria, no seu próprio jeito. E foi nisso, né, buscando essa satisfação do eu, que ela finalmente caiu, né, em tentação. E a estratégia dele não mudou. Então, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações para que nesta manhã, né, nessa madrugada, a gente estivesse aqui reunido, não para ouvir algum ser humano falar, ouvir alguma mera teoria, mas para ter um encontro com Jesus Cristo por meio da palavra. E ainda que eu vá orar daqui a pouco, mais uma vez, mas a minha oração desde já é que o nosso coração esteja aberto, né, suscetível à atuação do Espírito Santo, para que a gente realmente esteja mais próximo de Jesus Cristo quando essa chamada aqui terminar. Bom, eu confesso que eu não gosto muito de falar de mim, porque em mim não há nada bom, né? Mas convém que eu fale um pouco sobre mim para que os irmãos saibam um pouco de quem eu sou, né? Para quem não estava, para quem estava semana passada, eu acredito que já sabe mais ou menos quem eu sou, né? Mas caso tenha alguém aqui na chamada que não saiba, e também para a gravação foi assim feita, né? Eu me chamo John Evans, eu tenho 28 anos, eu sou casado com a Jamile. Ela não gosta que chama de Jamile, mas o nome dela é esse, mas ela prefere que chama ela de Mili. E a gente está casado, vai completar 7 meses agora, nos próximos dias, então somos recém-casados. E a nossa história é um testemunho por si só. A gente viu realmente a mão de Deus de maneira sobrenatural conduzindo tudo. E é o que nos traz a segurança de que essa é a vontade dele, sendo a vontade dele, vai terminar essa boa obra que ele começou. Atualmente, eu e ela moramos no Mato Grosso do Sul, numa escola missionária que funciona numa fazenda a uns 50 minutos de Campo Grande. O nome dessa escola missionária é Madison, Escola Missionária Madison. É uma escola missionária que existe há alguns anos, se não me engano tem uns 3 anos que ela já existe. Só que houve uma mudança administrativa bem profunda. Ali por volta do meio do ano, um pouco antes do meio do ano. Então, muitas coisas estão sendo reestruturadas, para um período de transição. Inclusive, a gente não tinha planos de vir para cá, a gente está aqui desde agosto. Eu já estive aqui antes, né? Eu estive aqui desde agosto. A gente não tinha planos de vir para cá, mas a gente viu a mão de Deus dirigindo.
né, para a gente vir para cá, para poder apoiar nessa fase que a instituição está passando. A gente tem entendido que é da vontade de Deus que a gente permaneça aqui pelo menos por hora. Peço que os irmãos orem por esse ministério. Muitas pessoas estarão indo embora agora no final do ano, né? Porque já estava programado a ida delas, né? Famílias estarão indo e tal. E a gente vai estar precisando de colaboração, né? A gente vai estar precisando que pessoas venham para cá também, para que essa obra possa ir avante, né? Vai começar está previsto para acontecer um curso missionário de 1 mês no ano que vem, em janeiro, e também um outro curso missionário de mais ou menos 1 ano de mídia, né? Para que missionários tenham formação em mídia para poder atuar na obra de Deus. Fora as questões financeiras aqui também, a gente está procurando o autossustento, mas até que a instituição consiga ser autossustentável, né? É preciso que haja algum investimento de fora também. Então, a gente também tem essa carência. E peço que os irmãos estejam orando por esse ministério, né? Se alguém quiser realmente mais informações, podem entrar em contato comigo, né, que eu posso oferecer mais informações para os irmãos. E é isso, eu sou uma pessoa, eu não sou ninguém assim especial, eu sou um irmão, como qualquer um dos irmãos aqui. Então, eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum doutor, nenhum ensinador, eu sou apenas um irmão que gosta da palavra de Deus, gosto do poder que ela tem para transformar as nossas vidas, e, e, eu, e eu ponho nela toda a minha esperança de viver uma vida que agrade a Deus, né? E olhando para mim mesmo, eu já perdi a esperança há muito tempo. Então, a minha única esperança é realmente o poder da palavra. Então, eu convido os irmãos para nós orarmos mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo, para que ele realmente transforme a nossa vida pelo poder da palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós nos achegamos a Ti, Pai, sem nada de bom para oferecer, exceto os méritos maravilhosos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós nos achegamos confiados nesses méritos, porque nós sabemos, Pai, que eles são suficientes para tornar cada um de nós dignos de ser apresentados diante de Ti, como se nunca houvéssemos pecado. Porque entendemos que esse sangue é poderoso, Pai, para nos lavar de toda a mancha, de toda a iniquidade, de toda a injustiça. E é isso que nós queremos. Entendemos que para isso acontecer, todo o nosso eu, toda a nossa vontade deve ser deixada de lado. Mas, Pai, nós não conseguimos produzir isso por nós. Por isso nós clamamos que o Senhor tome o nosso coração, cada coração aqui em tuas mãos. Que o Senhor nos atraia para Cristo Jesus. E que, na verdade, Pai, que todos os momentos que se seguirão aqui sejam momentos em que a cruz de Cristo seja exaltada diante de cada um, de maneira que cada um seja atraído, Pai, pela tua benignidade manifestada na cruz do Calvário. E assim nós tenhamos a oportunidade de render o nosso coração a Ti. Porque por nós mesmos, Pai, não temos o poder de entregar o nosso coração a Ti. Mas se o Senhor nos atrair com a atuação do Teu Santo Espírito, nós podemos render, nós podemos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e opere todo o que irei efetuar, de maneira que o universo possa ver o Teu poder maravilhoso para salvar o pecador contrito e humilde de coração. O Teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre os nossos corações neste momento.
E eu, Pai, não seja nada mais, nada menos do que o teu instrumento, para que o Senhor use conforme o Senhor quiser. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a ti, Pai. Não pertenço ao inimigo, eu pertenço a ti, pois fui comprado por alto e bom preço. Então eu peço humildemente que eu não seja um instrumento do inimigo, que eu não faça a vontade do inimigo, mas que a partir de agora as pessoas possam ouvir somente as tuas palavras a saírem através da minha boca. Somente os teus pensamentos e não os meus. Porque eu não tenho poder de fazer bem, mas o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Então usa-me como instrumento, Pai, para fazer algo bom na tua obra em benefício dos meus irmãos. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que os irmãos possam acompanhar os textos. Eu confesso que meu computador hoje parece estar mais lento do que o normal. A minha imagem está aparecendo normal para os irmãos ou a minha câmera está travando, assim, congelando em alguns momentos? A imagem está ótima. A imagem o quê? Está ótima. É? Ah, então acho que é só para mim mesmo que está travando. Bom, eu vou ver que isso é só uma tela mesmo. Imagino que agora está aparecendo a minha tela direitinho, certo? Alguém pode me confirmar, por favor? Está bem pequeno, John. Precisaria, acho que centralizar mais. Ah, tá. Mas está aparecendo os textos, né? Tá sim. Ah, ok. Eu vou aproximar mais. Só para saber se está aparecendo os textos. Bom, nos nossos últimos encontros, né, de semana passada, a gente abordou alguns temas. A gente, não sei se os irmãos lembram, mas só refrescando a nossa memória, a gente começou falando do selamento, como que esse é o período que a gente está vivendo hoje, né? Os ventos estão sendo retidos, segurados, né? As misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã, até que os servos de Deus sejam selados nas suas testas. E a gente viu lá em Ezequiel 9 o que está previsto que aconteça durante esse período. A gente viu que esse é um período também de juízo,
Uma vez que o selamento aconteça, a próxima etapa é vir o juízo. E isso começará pela casa de Israel, pelos mais velhos da casa, pelos mais antigos. Ou seja, pelos que tiveram já maior oportunidade de conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, o poder da palavra para transformar a vida. Mas ainda assim rejeitaram, não quiseram essa transformação. Endureceram o coração, não abriram a porta do coração, né? E a gente viu como que é um período solene. Eu vou pedir licença aos irmãos rapidinho, para eu beber um pouquinho de água, porque a carteira está muito seca. Bom, a gente viu que esse é um momento muito solene, está previsto esse juízo para ser derramado sobre o povo de Deus, né? E o quanto que é importante a gente deixar de estar nessa condição de Laodiceia. E a gente viu que essa condição de Laodiceia não se refere primariamente ou primeiramente à condição de miserável, pobre, cego e nu. A gente viu que, na verdade, essa é uma condição inerente à natureza humana desde a queda de Adão e Eva. E o apóstolo Paulo reconhece que nele, na carne dele, não havia bem algum. E da mesma maneira conosco, na nossa carne não há bem algum. A gente é miserável, pobre, cego e nu, por conta da natureza que a gente possui. Teve um outro final de semana já que nós estudamos de forma mais específica sobre Laodiceia, sobre a condição de Laodiceia. Então, a gente poderia ver com mais detalhes essas questões. Mas a grande questão, o grande ponto aqui relevante para os nossos estudos, para a nossa série de estudos, é entender que o grande problema de Laodiceia é essa arrogância, essa falta de humildade, essa ilusão que ela vive, em que, apesar de ser miserável, pobre, cega e nua, a condição dela está terrível, e isso não ser algo normal, ela acha que está tudo bem com ela. Ela não reconhece a malignidade, ela não reconhece quão terrível é a condição dela. E qual é a consequência disso? Ela se satisfaz com essa condição. Ela não busca uma condição melhor do que a condição que ela se encontra, porque ela já está satisfeita com a condição que ela já está. Então, isso liga um alerta para a nossa vida, né? Se eu estou satisfeita com a minha condição espiritual, isso significa que eu estou na condição de Laodiceia. Se eu acho que a pessoa que está com os maiores problemas espirituais para resolver e tal, não sou eu, é o fulano da igreja, né, o pastor tal, o irmão não sei quem. Se a gente começa a pegar as mensagens de Deus e direcionando assim para outras pessoas, achando que eu estou rico e de nada tenho falta, ou se eu tiver falta de pouquinha coisa, né, as outras pessoas estão precisando muito, né, eu estou bem, isso significa, isso é um sintoma, né, de que eu estou me enquadrando como Laodiceia. Eu estou achando que eu estou bem, quando na verdade eu não estou bem. E como é que eu sei que eu estou bem ou que eu não estou bem? A gente viu que é comparando a nossa forma de viver com a forma de viver de Cristo Jesus. Se eu olho para a minha história, se eu olho para a minha vida, e eu vejo ali uma diferença entre o que eu estou vivendo e o que Cristo viveria se estivesse no meu lugar, isso é uma evidência de que minha vida espiritual não está bem. Que minha vida não está bem. Por quê? A norma não é, como que eu posso dizer, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de viver. A minha norma não é a minha bondade. A única norma que existe no universo de bondade é a norma de Cristo Jesus. Então, ele é o padrão. Ele não é o máximo, ele é o mínimo.
O padrão de Jesus Cristo não é o máximo, o padrão de Jesus Cristo é o mínimo. O mínimo que Deus aceita de uma vida diante dele é a vida de Jesus Cristo. Então, qual é a única forma da gente apresentar isso diante de Deus, o Pai, né? É a gente não viver mais, mas Cristo viver em nós. Por isso que essa mensagem à Laodiceia, que é basicamente a essência da mensagem que a gente tem estudado hoje, né? Melhor, que a gente tem estudado nestes últimos encontros, a essência da mensagem é essa. O quanto que a gente precisa desesperadamente deixar de viver isso a cada dia e dar espaço para que Cristo viva em nós. Então, essas mensagens visam despertar a gente para a nossa desesperada necessidade de Cristo Jesus. E para que a gente busque a Jesus, para poder ele viver em nós de forma desesperada. Da mesma forma que Jacó lutou com o anjo. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aquilo era prioridade máxima, né, para Jacó, que se tornou Israel. Aquilo, ele verdadeiramente estava buscando em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, prioridade máxima, o reino dos céus e a sua justiça. Quando a gente olha para essa luta de Jacó com o anjo, a gente não vê Jacó distraído ou preocupado com nenhuma outra coisa, exceto ter essa justiça, para que ele pudesse prevalecer diante de Deus e diante dos homens. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então, a menos que a gente tenha essa postura, a gente não vai poder ser feito o Israel espiritual. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas já repararam que o povo de Deus poderia ser chamado de povo de Abraão, poderia ser chamado o povo de Isaac, poderia ser chamado até o povo de Jacó, mas ele é conhecido através da história como o povo de Israel. Por que Deus escolheu justamente Israel para poder falar, não, esse é o povo de Israel? Porque a genealogia não começa ali, né? Antes dele teve Isaac, antes dele teve Abraão. Por que Deus escolheu Jacó? Porque ele queria enfatizar a importância de cada um de nós termos essa experiência que Jacó teve. De modo que ele deixou de se chamar Jacó para se chamar Israel, aquele que luta com Deus e prevaleceu. Então, que essa seja a nossa experiência, de que cada dia possa ser um dia em que os anjos relatores levam para o céu um registro de alguém que lutou com Deus, tendo como prioridade máxima na sua vida ter perfeitamente, plenamente a justiça de Cristo, de ter plenamente, verdadeiramente Cristo habitando e vivendo nele a cada momento, de maneira que as pessoas, ao olharem para mim e para você, não vissem mais o John ou você, mas vissem Cristo, de maneira tão atrativa e tão surpreendente que elas não poderiam deixar de ficar admiradas, maravilhadas com a nossa vida. Da mesma maneira que as pessoas ficavam maravilhadas quando viam a Cristo aqui na Terra. Da mesma maneira que ficavam maravilhadas quando viam os primeiros cristãos aqui na Terra. Então, que assim seja a nossa vida. Agora, a gente tem visto de maneira especial nesses últimos dias o livro de Provérbios. Porque a gente viu como que o livro de Provérbios é, como que eu posso dizer, um recurso especial de Deus, né? A gente tem no mundo, né, a expressão uma carta na manga, né? Infelizmente, isso tem uma conotação de tipo uma trapaça, né? Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que é um recurso especial de Deus, tipo uma ferramenta, um poder especial que ele deixou guardado, reservado para o seu povo nestes últimos dias. E parece que estou ouvindo o microfone de alguém. Eu não sei se alguém precisa se manifestar, mas se não for o caso, eu acredito que seria bom para a gravação, né, deixar os microfones desligados.
Então, a gente tem visto como que o livro de Provérbios é um recurso especial de Deus que ele preservou, reservou para o seu povo, especialmente nesses últimos dias. A gente viu que o livro de Provérbios, na verdade, deixa eu até abrir aqui rapidinho. A gente viu aqui como que o livro de Provérbios, né, começa com essa expressão, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios significa, podendo significar, além de provérbios, né, no original, né, em hebraico, ele pode ser lido como parábola ou palavra. E a gente viu como que o Messias, né, abriria a boca dele em parábolas. Né? Essa profecia do Salmo 78, que está escrito aqui, ó, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Essa palavra aqui, parábola, é a mesma palavra que dá nome ao livro de Provérbios. Né? É exatamente a mesma palavra. Né? Então, a gente viu que, na verdade, o livro de Provérbios é uma espécie de parábola ou palavra daquele que é o verdadeiro Salomão, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel. Salomão significa paz e também vem da palavra shalom, significa perfeito, completo, plenitude, prosperidade. Né? Então, filho de Davi é uma referência àquele que finalmente assumiria, vindo da descendência de Davi, né, assumiria o trono. E já conecta com o próximo ponto, que tem ali, ele possui o trono de Israel. Como que isso tudo se conecta? A gente juntou que, ao passo que sobre Laodiceia está pendente, né, está sobre a cabeça dela uma condenação prestes a ser derramada, o que leva os seres humanos a ficarem ansiosos, né, tipo, temerosos quanto ao futuro, por conta dos juízos de Deus que serão derramados, há alguém que nos oferece paz. Paz perfeita, paz completa. Alguém que é capaz de tornar a nossa vida plena, cheia, completa. Da mesma maneira que a vida de Jó era. Jó era um homem íntegro e reto. Aquela palavra íntegro ali significa completo. Que não tem falta de nada. E tudo que precisa ter ali na vida está presente. Né? Uma vida cheia, plena. Então, há alguém que nos oferece essa vida plena, que se manifesta numa obediência constante aos mandamentos de Deus. De maneira que você pode ser provado da maneira que o inimigo achar que ele pode fazer você cair, mas ele não vai conseguir fazer você cair. Porque você vai estar com aquela mentalidade, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. De que ele vai ter o mesmo temor que Cristo Jesus tinha, o temor do Senhor, que é o temor de desagradar a Deus. Né? E assim ele vai estar com aquela convicção, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, eu não vou fazer as coisas de mim mesmo, mas eu vou esperar sempre nele. Eu não vou andar sozinho. Eu só vou andar se for com o Senhor. Porque é Ele quem vai guiar, Ele é quem guia, é Ele quem dirige os meus passos. Então a gente viu que esta pessoa, né, que é a paz, que é o verdadeiro filho de Davi, por meio de diversos textos a gente viu que isso daqui na verdade está falando de Cristo. E como que essa mensagem especial vem dos lábios de Cristo Jesus, com todo o poder criador que ele possui, para mudar a minha e a sua condição de Laodiceia, para mudar a nossa forma de viver, para mudar a nossa forma de pensar, para que a nossa forma de viver possa ser mudada. E assim, a gente viu que, na verdade, o livro de Provérbios é um livro extremamente relevante para nós hoje. E a gente começou a estudar esse livro, vendo já no primeiro capítulo algumas coisas. Primeiro, as orientações gerais, né, sobre qual que é a finalidade desse livro, quem que vai ser beneficiado e por que que essa pessoa precisa ser beneficiada. Em outras palavras, o livro de Provérbios vai trazer certos benefícios. Esses benefícios têm objetivo. Deus não quer dar esses benefícios para a gente apenas pelos benefícios.
mas ele tem um objetivo que ele quer alcançar. Ou seja, ele quer que a gente chegue nesse ponto aqui. Então, para a gente chegar nesse ponto, ele proporciona para a gente isso daqui, que vai levar a gente a chegar nessa condição. Então, do verso 1 ao verso 4, é justamente esse pacote de benefícios que vai fazer com que a gente chegue nessa condição. E a condição que Deus quer que a gente chegue é o verso 6 do capítulo 1, que diz, para entender. Esse é o grande objetivo do livro de Provérbios. Fazer a gente entender as parábolas, os provérbios, as palavras de Cristo e a sua devida interpretação. As palavras dos sábios, ou seja, quem que era sábio? Aqueles que estavam falando movidos pela sabedoria, pelo Espírito Santo, que guia toda a verdade. Ou seja, todos os apóstolos, profetas e mensageiros do Senhor no decorrer da história. Para que a gente possa entender as palavras dos sábios e as suas proposições. Em outras palavras, o objetivo do livro de Provérbios é fazer com que na nossa boca não se ache nenhum engano. A evidência, né, disso vai ser que a nossa vida vai ser irrepreensível diante de Deus. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. Então, aí depois a gente viu esse contraste, né, apresentado no verso 7, que o temor do Senhor, o temor que o Senhor possui, qual que é o temor que o nosso Senhor Jesus Cristo possuía quando esteve aqui na Terra? Ele não tinha medo dos romanos, não tinha medo dos judeus, ele não tinha medo do que poderia acontecer com ele. Ele tinha medo de desagradar o Senhor. Então, a gente está vendo que esse temor de desagradar o Senhor é o princípio do conhecimento. Porque esse temor de desagradar o Senhor vai fazer a gente buscar o Senhor. Buscar essa vida santa como uma prioridade na nossa vida. Ou seja, buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, em prioridade máxima. E é essa mentalidade, né, que é a base, é o fundamento para que a gente possa ser ensinado por Deus. Enquanto a gente estiver desprezando a sabedoria e a instrução, ou seja, deixando isso em segundo plano, buscando outras coisas, né, em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai estar, na verdade, sendo louco e não sábio. Então, isso, a gente viu o quanto isso daqui é importante, né, ter essa postura de humildade para poder absorver do livro de Provérbios tudo que Deus quer conceder para a gente. A gente viu, agora passando mais rápido, né, do verso 8 ao verso 9, a postura que a gente deve ter com coisas boas. Que é o quê? Ouvir a instrução do pai e não deixar o ensinamento da mãe. E o que é isso? Ouvir o que o nosso Pai Celestial está querendo ensinar para a gente. Ou seja, essa relação de mestre e discípulo direto com Deus, pessoal, ou seja, a importância do nosso estudo pessoal, a importância da gente abrir a Bíblia por nós mesmos, no sentido assim, individualmente, mas sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas individualmente, não somente reunidos da forma como nós estamos agora, né? Não somente assistindo algum sermão, algum vídeo, mas como indivíduos, abrir a palavra, simplesmente abrir a Bíblia, né? E orar ao Senhor para nos dirigir na Bíblia e conectar texto com texto, né? Deixar o Espírito Santo nos conduzir a conectar texto com texto, para que a gente possa entender o que diz o Senhor, né? Por nós mesmos, pela graça do Senhor, mas de maneira ali individual. Mas a gente viu que um outro ponto em equilíbrio com esse é não deixar o ensinamento da nossa mãe espiritual, que é a igreja, que é a noiva de Cristo, né? Então, ao passo que Deus nos fala de maneira individual por meio da palavra, ele também usa a sua igreja. Ele também usa os nossos irmãos da fé. Então, a importância da gente ter um e o outro. Muitas vezes a gente é tentado a ficar só com um, só com o que Deus comunica através do seu povo, né, através da igreja. A gente escuta muito sermão, a gente participa de várias reuniões, de videochamada e tal.
Mas aí a gente negligencia, a gente ouve o nosso pai falando de maneira pessoal com a gente. Ou alguns que gostam mais de estudo pessoal e tal, né, começam a se sentir tão seguros e até orgulhosos, né, dos seus estudos, que começam a desprezar o que os irmãos têm a falar. Então, a importância da gente ter esse equilíbrio, né? E a gente fala que isso, a gente tendo essa postura, essa mentalidade, Deus vai atuar na nossa vida de maneira tão maravilhosa que as pessoas vão ver coisas belas na nossa vida, coisas atrativas, coisas agradáveis de se admirar, de se contemplar, que está representado aqui como o diadema gracioso na nossa cabeça e como colar no nosso pescoço. Ou seja, isso aqui são símbolos de enfeites, né? O que eram enfeites? Coisas que quando a pessoa olhava assim, era algo bonito de se ver. Então, isso é que vai tornar... Esses são os elementos que vão enfeitar a nossa vida, né? De maneira que ela seja algo bela de se ver, algo belo de se contemplar. Isso vai recomendar, né, o de Cristo às outras pessoas. Por outro lado, a gente tem coisas ruins que a gente deve ter certa postura. A gente viu um resumo disso daqui logo no verso 10. Que é, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. A gente viu como todo esse bloco aqui, né, desde o verso 10 até o verso ali 19, na verdade, uma referência à empreitada de Satanás para matar o inocente Filho de Deus, que ele foi homicida desde o princípio. E a gente mostra que cada tentação, cada proposta que Satanás faz às criaturas é, na verdade, um convite para se juntar a ele nessa empreitada de matar o Filho de Deus. Ele oferece algumas coisas, tenta mostrar isso de forma vantajosa, mas aqui a gente viu orientações que mostram como que isso é uma loucura, como não vale a pena seguir isso, e a nossa postura deve ser não aceitar. Em resumo, isso se aplica na nossa vida prática da seguinte maneira: qualquer tentação que a gente cede, que a gente aceita a proposta, a gente está se juntando a Satanás para matar o Filho de Deus. E cada tentação resistida é realmente atender a esse conselho, a essa orientação aqui de Provérbios. Então, se a gente viver isso que Provérbios está ensinando para a gente aqui, a nossa vida vai ser verdadeiramente irrepreensível diante do Senhor. E depois da gente passar aí por esses primeiros versos, a gente viu a proposta da sabedoria, né? Que a gente já viu que é uma referência a Cristo Jesus. A gente viu aqui como que ela vai fazendo um clamor que vai se avolumando até chegar num clamor tão alto, de maneira que engloba toda a terra. E como que esse clamor é gradativo, né? Passo a passo se expandindo. Da mesma maneira que Cristo disse que seria a pregação do Evangelho. Então, isso daqui habilitou a gente a conectar as duas coisas em paralelo. Como que, na verdade, a mensagem do alto clamor é, na verdade, o Evangelho eterno sendo amplificado na sua esfera máxima. Então, na mensagem do alto clamor está prevista uma compreensão profunda e completa do verdadeiro Evangelho. E isso está representado aqui por esse clamor da sabedoria. E aqui a gente viu, né, em maiores detalhes o clamor, como que isso é relevante para a gente hoje e tal. E, por fim, a gente chegou a Provérbios 2, que é o capítulo que a gente vai seguir estudando hoje. E eu entendo que nessas revisões que a gente faz, a gente acaba gastando uma boa parte do nosso tempo, mas eu penso que a gente teria pouco proveito desses momentos de estudo se a gente não entender como que todas as coisas estão se encaixando, se as peças ficassem desconectadas. Então, por isso que eu sempre vou fazendo essas revisões.
para a gente procurar ir construindo essa imagem geral na nossa mente, né, pela graça do Senhor. Como que todas as coisas estão se encaixando. Porque o contexto, ele influencia diretamente no sentido daquilo que a gente está estudando, né? Se a gente vê, por exemplo, uma circunstância, né, na vida corriqueira, né, diante dos nossos olhos, pode parecer, por aquilo que a gente está vendo de forma imediata, que é uma coisa. Mas quando a gente vê o contexto que aquilo ali estava acontecendo, pode mudar completamente o sentido, né, daquilo que a gente está vendo. Então, um pequeno... Imagina que você está assistindo um vídeo onde a câmera está focando na mão de alguém, uma mão, estendendo um prato de comida, uma pessoa necessitada da rua. Tá? Um morador de rua, assim, né? E a câmera está focando assim, nesse movimento da mão entregando um prato de comida para uma pessoa necessitada. Você pode olhar essa cena e pensar, nossa, que ato de bondade, né? Que ato de misericórdia, louvado seja Deus por isso. Mas aí o vídeo continua. E aí ele corta para uma outra câmera, né? Que mostra mais o que está acontecendo. E aí é revelado que uma mão está, sim, entregando o prato de comida ali, né? Mas uma outra mão está segurando um celular e a pessoa está fazendo aquilo ali, na verdade, como que eu posso dizer? Gloriar a si mesma, né? Mostrar a bondade dela, né? Diante das pessoas. Tipo, olha como eu sou uma pessoa boa e faço caridade, né? Então, aí você já muda completamente o que está acontecendo, né? Antes, parecia que Deus estava sendo glorificado. Agora está manifesto que Deus está sendo desonrado. Então, esse é um pequeno exemplo que mostra a importância do contexto. A importância da gente estudar um assunto não apenas de forma focada ali, isolada. A vantagem do estudo focado é que você consegue ver detalhes. É como se você estivesse analisando algo bem de perto, assim. Mas, se você ficar só nisso, você pode chegar a conclusões assim bem distintas do que aquilo realmente é. Então, por isso que eu acredito ser importante a gente entender como que as coisas estão se relacionando, né? A gente entender que o nosso estudo do livro de Provérbios aqui não é apenas uma curiosidade de como textos estão se encaixando assim, nossa, nunca tinha visto por esse ponto de vista. Mas isso daqui é importante porque o juízo está pendente sobre a minha cabeça. Isso daqui é importante porque eu estou desonrando o nome de Deus com a vida com a qual estou hoje. Isso daqui não é apenas uma mera curiosidade. Isso daqui tem relevância eterna para a glória de Deus. Entende? Então, por isso que é importante a gente ter tudo em mente, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude de maneira que essas coisas possam ser realmente gravadas nas nossas mentes, nos nossos corações, né? Com o grande objetivo de não pecarmos contra o nosso Senhor. Mas, seguindo aqui, a gente viu que o livro de Provérbios, no capítulo 2, começa uma fase bem interessante. Porque a gente, no final de um estudo, né, uma irmã até colocou o questionamento assim, né, de forma pública, como que a gente faz para poder viver essa vida assim, realmente de constante progresso espiritual, né? Brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E não esse sobe e desce, esse sobe e desce, esse sobe e desce. E aí eu comentei com a irmã que a resposta para essa pergunta está no capítulo 2. Né? Óbvio que outras partes da Bíblia vão complementar esses textos, né? E vão lançar mais luz sobre esse assunto. Mas se a gente absorver o que está em Provérbios 2, né, a gente já vai ter a fórmula, já vai ter o mapa, né, para a gente viver essa vida de constante progresso pela graça de Deus. Porque, pense comigo, irmãos, pela graça do Senhor, muitos de nós já chegamos a ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A gente realmente teve um encontro com Ele já, pelo menos em algum momento da nossa vida, como o nosso verdadeiro e poderoso Salvador, para nos livrar de todo pecado. A gente teve um encontro tão poderoso,
né, creio eu, que aquilo teve o poder de mudar o nosso coração, de nos conceder os impulsos corretos. Ou seja, a gente realmente passou da morte para a vida, né? Cristo realmente começou a viver em nós. Mas o grande problema da nossa experiência cristã nestes últimos dias tem sido que a gente muitas vezes é enxertado na videira verdadeira, mas a gente não permanece nela. Passa algum tempo e a gente cai. Passa algum tempo e a nossa luz se apaga. E a gente volta a estar em trevas de novo, sem forma vazia. Então, não está certo isso. Não é isso que Deus prometeu. Na verdade, o objetivo de Deus é fazer não apenas a gente ter um encontro com Cristo Jesus, não apenas fazer a gente se levantar. Porque se a gente entende que cair é estar em pecado, então se levantar é estar liberto do pecado e agora habilitado a viver uma vida santa. Mas o grande objetivo de Deus não é apenas fazer a gente se levantar, mas fazer a gente andar com Ele. Ou seja, ter essa vida de constante comunhão, de constante permanecimento em Cristo, de constante obediência, né? De maneira que a nossa vida vai sendo como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. E um dia eterno, pela graça do Senhor. Então, em outras palavras, Deus quer nos ensinar como andar, a maneira como a gente anda, ou seja, a maneira como a gente vive. Deus não quer meramente mudar algum momento da nossa vida. Ele quer mudar a forma como a gente vive, a forma como a gente anda, a forma como a gente organiza a nossa rotina, a forma como a gente organiza nossos afazeres, nossas prioridades, a forma como a gente pensa, entende? Então, o livro de Provérbios, especialmente esses primeiros versos que a gente viu, né, que é do verso 1 ao 4, Deus está falando, na verdade, como que a nossa forma de ter comunhão com Ele deve mudar. A forma como a gente está tendo comunhão com Ele consegue geralmente produzir alguns momentos com Deus. Mas Ele quer ensinar a gente a ter uma forma de relacionar com Ele, em que a gente anda com Ele. Essa forma de andar precisa mudar. Em outras palavras, um atleta, por exemplo, que vai correr em competição, né, tipo nas Olimpíadas, alguma coisa assim, ele geralmente é guiado por um técnico que vai analisar como que ele está fazendo os movimentos, tudo que ele precisa fazer ali, né, para que ele tenha o melhor resultado. Em outras palavras, o técnico não vai apenas fazer com que o atleta ali, né, só treine mais. Vai lá, se esforça mais, se esforça mais. Não. Ele vai ser estratégico. Ele vai analisar, olha só, ele está errando nesse ponto aqui, porque, na verdade, esse movimento que ele está fazendo está errado. Ele tem que fazer esse movimento desse jeito. Enquanto ele não efetuar essa mudança no movimento que ele está fazendo, não adianta o quanto ele tenta correr. Vez ou outra ele vai falhar nesse ponto aqui. Entende? Então, isso pode ser exemplificado com diversos esportes, né? Nossa, fulano está errando aquela cesta porque esse movimento aqui está errado. Ou no tênis de mesa, ele está errando aquela bolinha ali porque ele está com esse mau hábito aqui nesse movimento e tal. Então, os técnicos, eles não apenas induzem, né, os atletas ali para poder mudarem, como eu posso dizer, a dedicação ou empenho, né, em que ele tem que treinar mais, alguma coisa assim, se esforçar mais. Mas ele vê que, na verdade, tem algumas coisas que tem que mudar a forma como está fazendo. Então, eu não estou aqui para promover os esportes de forma alguma, né? Acredito que
Isso não é algo que vai favorecer a nossa caminhada cristã. Se os irmãos quiserem pesquisar um pouco mais sobre essa questão de esportes, eu indico os vídeos que estão no canal do Jonathan, J-O-N-N-A-T-A, Jonathan Pereira. Ele tem uma série de estudos ali muito bons sobre essa questão dos esportes, né? Ele mostra como isso tem uma origem pagã, como que isso, na verdade, é algo que veio lá do Egito, de Babilônia, né? E como que isso, na verdade, é uma armadilha de Satanás, né? No decorrer da história. A gente mostra como que a gente tem orientações claras do que acontecia com relação a isso, e na Bíblia também, enfim. Super indico aos irmãos essa questão. Mas o próprio Paulo, né, usou esse exemplo. Não sabemos que todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Correi de maneira que alcanceis o prêmio. Entende? A grande questão é a maneira como a gente corre. Esse é o problema que precisa ser ajustado. E é justamente esse ponto que é revelado ali no começo de Provérbios 2. Que a gente lidou um pouco com esse ponto aqui no nosso último estudo, mas eu gostaria que os irmãos tivessem isso bem claro. É essa maneira que precisa mudar. Uma vez que você muda a maneira que você anda, isso te prepara para o próximo estágio, que é você treinar com essa maneira, otimizar essa maneira nova. Né? E ao otimizar essa maneira nova, você vai te preparar para um outro passo. Entende? Tem esse passo a passo mesmo, né? Esse progresso. Tipo, primeiro tem que acontecer isso, para depois isso aqui poder acontecer, para depois isso poder acontecer. Então, e ao final desse passo a passo, o grande objetivo é alcançado. Então, a gente vai ver que em Provérbios 2, é justamente isso que está acontecendo. É uma espécie de passo a passo, onde uma etapa prepara para a próxima etapa. E a primeira etapa é justamente a gente mudar essa forma de andar. E qual que é? Primeiro, a gente precisa abrigar a palavra de Deus com humildade. A gente precisa suplicar por meio da oração. E a gente precisa minerar por meio da busca da verdade como a tesouros escondidos. Então, aqui a gente tem 3 elementos, né? Primeiro, a humildade, depois a oração, e depois o estudo da palavra. E a gente viu detalhes disso, né? O que seria essa humildade? Bom, essa humildade seria a desconfiança das nossas, da nossa sabedoria própria, do nosso discernimento próprio. A gente desconfiar de nós mesmos, desconfiar dos nossos achismos e confiar implicitamente na palavra de Deus. Ao a gente possuir essa humildade, aí sim é que a gente vai estar aceitando verdadeiramente as palavras do Senhor. Porque muitas vezes a gente fala que aceita, a gente fala que acredita, mas lá no fundo do nosso coração não é isso que está acontecendo. Lá no fundo do nosso coração, quando chega na situação prática, eu acabo escolhendo o eu acho ao invés do assim do Senhor. Eu acho que quando a minha natureza humana, né, o meu eu, né, essa natureza carnal aqui, recebida do primeiro Adão, acha que quando alguém bate na outra face, o normal, o natural, digamos assim, né, está de acordo com a natureza da criação de Deus, é eu ficar com ressentimento. Ainda que eu não expresse, né, no meu rosto de forma muito clara e grotesca, assim, né, lá no coração eu ficar ressentido, não ficar meio chateado com isso. Isso é o que eu acho. Mas isso é um engano de Satanás. Porque a verdade é que a melhor postura que eu posso ter nesse momento é estar preocupado com o meu próximo que me bateu. E estar disposto a dar outra face, não me importar comigo mesmo, mas me importar com o meu próximo. Da mesma maneira que Jesus fez quando estava sendo lá crucificado. Ele não estava preocupado com ele, com a dor que ele estava sentindo. Ele estava preocupado com as pessoas. Pai, não lhes impute, né, esse pecado. Perdoa, porque não sabem o que fazem. Estevão também, né? Pai, não lhes impute esse pecado.
Isso é a sabedoria de Deus. Mas é bem diferente da nossa tendência natural, da nossa sabedoria natural, digamos assim. Sabedoria entre aspas, porque é tolice, né? Mas muitas vezes no nosso dia a dia prático, é isso que acontece. Se é isso que está acontecendo no nosso dia a dia prático, é porque a gente ainda está confiando na nossa própria sabedoria. E ainda está confiando no nosso eu. A gente não está confiando em Cristo ainda. Precisa haver essa humildade. E essa humildade, irmão, só vem quando o nosso discernimento enganado em trevas é atingido pela luz que vem do Calvário. Quando a gente contempla Cristo crucificado, contemplar é diferente de ver. Ver, você pode passar o olho e ver qualquer coisa. Mas contemplar é você se demorar. É você prestar atenção nos detalhes. É você analisar. Isso é contemplar. Quando a gente contempla a luz do Calvário, quando a gente se demora na cruz do Calvário, começa a analisar os detalhes, o que estava envolvido ali, deixando o Espírito Santo dirigir a nossa mente para analisar as questões ali envolvidas, essa contemplação lança luz sobre a nossa mente. E aí a gente começa a perceber, de maneira melhor, a malignidade do nosso eu. E a bondade, a maravilha de Cristo Jesus. E é só quando a gente percebe isso, é que a gente vai ter essa postura de humildade, de realmente se ajoelhar aos pés da cruz. Né? De verdadeiramente ser atraído a Ele. De verdadeiramente ter repulsa por quem nós somos. E realmente ter esse anseio por Cristo. Ou seja, somente a cruz do Calvário pode produzir em nós essa verdadeira humildade. Em outras palavras, a gente precisa se demorar na cruz do Calvário para que a gente tenha essa postura humilde. E é essa postura humilde que vai modificar a forma como a gente anda. A gente não tem como escolher de forma direta, tipo, eu vou ter humildade agora. A gente não tem como fazer isso. A gente pode até ter esse querer, digamos assim, né? A gente não consegue ter esse efetuar direto. A maneira pela qual Deus opera esse efetuar em nós é por meio da cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo dá 24 horas para a gente no dia. E ele nos concede, assim, a oportunidade da gente a cada dia se demorar na cruz do Calvário. Mas a partir do momento em que a gente escolhe não se demorar na cruz do Calvário, não buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque a gente acha que a gente tem que se sustentar, a gente tem que prover para nós mesmos, senão ninguém vai fazer isso. Isso é uma desconfiança de Deus. Porque Deus falou que Deus cuida das aves. A gente não é mais precioso do que as aves? Então, será que a gente precisa deixar de passar o tempo que a gente precisa passar com Deus para poder buscar as coisas temporais? Porque supostamente Deus não vai prover para a gente o que a gente precisa? Tá certo isso? Faz sentido isso? É esse o argumento que a gente vai apresentar diante de Deus lá no dia do juízo, quando a gente estiver diante dele? Será que os anjos, o que os anjos estão achando disso? Né? O que o universo está achando dessa postura? Então, o Senhor tem oferecido para nós hoje uma oportunidade de se demorar na cruz do Calvário para que, por meio dessa contemplação, o Espírito Santo opere no nosso coração e produza humildade. Então, nós temos a oportunidade de satisfazer essas condições. Deus coloca tudo diante de nós, o caminho da vida e o caminho da morte, e nos convida a escolher. O outro ponto, a oração. A gente ora de forma errada. A gente ora querendo nossos próprios interesses, querendo nossas próprias vontades, querendo que as coisas sejam feitas segundo o nosso discernimento. Muita confiança no nosso discernimento ainda. Por isso a importância da humildade. Então, a humildade vai levar a gente a clamar pelo conhecimento que a gente vê que a gente não possui. Por essa inteligência, essa maturidade espiritual que a gente não possui. E a gente vai orar pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou que
Qualquer pessoa que orasse pelo Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo de verdade, né, Deus iria conceder. Ele não iria negar, mas ele iria dar em abundância, muito mais, né, do que a gente pode pedir ou imaginar. Mas ele também falou que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, pede para nossos próprios interesses. A gente tem que pedir, né, pelo Espírito Santo. Essa tem que ser a prioridade dos nossos pedidos. A vontade de Deus sendo cumprida na minha, na sua vida, na vida dos nossos irmãos. É uma oração. Mas não somente isso. Uma vez que a gente tem essa humildade, uma vez que a gente clama pelo conhecimento, pelo discernimento, pela direção do Espírito que guia toda a verdade, é aí, e somente aí, que a gente está preparado para cavar a verdade, buscar a verdade como a tesouros escondidos. Tesouros escondidos não estão na superfície, estão na profundeza, tem que cavar. Picareta. Esforço. Tira o cascalho. Vai separando. Não, isso daqui não é isso aqui que o Senhor tem. Não é esse o tesouro que Deus tem para mim. Deus tem algo mais precioso que está escondido aqui em algum lugar. Sabe? Cavar. Se a gente seguir esse passo a passo que o Senhor está orientando, e não somente orientando, irmãos. Lembra, a gente tem que entender isso aqui no contexto. Lembra que a gente viu que o livro de Provérbios são a palavra, né? Não é somente um provérbio, uma parábola e um símbolo. Se a gente entender o livro de Provérbios só como parábolas e só como símbolos, só como certos conselhos, a gente não está absorvendo o que o livro de Provérbios tem para a gente. A gente tem que entender o livro de Provérbios além de uma parábola, além de um conselho, né, de sabedoria, como um provérbio mesmo, né? A gente tem que entender isso como uma palavra de Deus, tendo o poder para realizar aquilo que ela se propõe. Então, quando a gente recebe pela fé essas orientações, como que a gente sabe que a gente está recebendo pela fé? Quando a gente se dispõe a viver em harmonia e conformidade com isso. E a gente decide viver em harmonia com essa palavra, confiando que essa palavra possui o poder para fazer eu viver isso. Exemplo, o paralítico. Como que a gente sabe que o paralítico creu na palavra de Cristo, recebeu aquela palavra com fé? Quando ele se dispôs e tomou a decisão de obedecer aquela palavra. Jesus falou, levanta-te e anda. Quando ele tomou a decisão, não. Se Jesus falou, essa palavra tem o poder para operar aquilo. Então eu vou obedecer essa ordem do Senhor. Quando ele tomou essa decisão, eu vou obedecer, porque essa palavra tem o poder para fazer isso acontecer. Quando ele tomou a decisão e ele foi obedecer, foi aí que o milagre aconteceu. Então, enquanto a gente lê essas palavras no livro de Provérbios, e a gente fala assim, realmente, isso daí precisa mudar na minha vida. E fica nisso, precisa mudar, né? Realmente, vou ter que mudar o devocional. E fica só nisso, né? Vou ter que mudar. Ou seja, quando a gente pega a palavra de Deus e coloca para o futuro, a gente não está aceitando a palavra de Deus. A gente está reagendando, digamos assim, né? Volte mais tarde, né? Volta num outro momento. Isso não é abrir a porta do coração. Isso é, você olha assim, né, por aquela aberturazinha na porta, pois não, quem é? Você... Ah, tá. Você pode voltar amanhã, né? Amanhã talvez eu abra a porta. Você fecha. E aí, você não recebe as bênçãos maravilhosas que Deus tem. Mas quando você tomar a decisão, não, pela graça do Senhor, eu vou aceitar as palavras, eu vou clamar por conhecimento, eu vou buscar como prata escondida. Quando você toma essa decisão verdadeiramente, não porque você acredita no seu poder para realizar aquilo, não que você acredita que, não, se eu me esforçar muito, eu vou conseguir. Não. Mas você entende que a vida cristã é uma luta com Deus. Pela graça do Senhor eu vou. E eu não vou deixar o Senhor enquanto Ele não me abençoar. Eu vou buscar viver isso daqui, clamando ao Senhor para Ele operar isso na minha vida. A mistura desse esforço humano com o poder divino.
eu somo os esforços, Deus multiplica os resultados. Essa desconfiança de nós mesmos, mas esse buscar se agarrar em Cristo. Não, o Senhor vai operar. Eu vou me apegar ao manto, eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, eu vou atrás. Não porque eu reconheço que eu tenha poder, mas porque eu reconheço desesperadamente que eu não posso continuar como eu estou, mas eu vou atrás do poder. É essa a mentalidade, entendeu? Essa é a forma de andar. Que precisa estar presente constantemente na nossa vida. Quando a gente entende essa necessidade, a gente entende que a gente vai começar a ficar assim, ó. A gente vai orar ao Espírito Santo para manter isso vivo na nossa mente e viver os dias assim, em oração. A gente está os afazeres, a gente vai estar com medo de se distrair com os afazeres e perder Jesus de vista. A gente vai fazer os afazeres e vai ficar orando, Senhor, não me deixe perder os olhos de Cristo Jesus. Me ajude a inserir Cristo Jesus em todos os afazeres da minha vida. Me ajude a tirar lições de tudo que eu estiver fazendo, lições espirituais de tudo que eu estiver fazendo. Me ajude a ter sempre um pensamento espiritual elevado em todos os afazeres da minha vida. Me ajude, Senhor, a andar contigo a cada momento da minha vida. Essa é a mudança na nossa forma de pensar, a renovação, ser transformado pela renovação do entendimento. A forma que a gente deve correr para alcançar o prêmio. E aí a gente tem a promessa, irmão. Se a gente realmente colocar isso como prioridade, procurar tomar a decisão de viver isso na nossa vida por meio da fé, a gente tem a promessa. E a gente vai entender o temor do Senhor. Por quê? Porque a gente vai estar vivendo isso. O conhecimento na Bíblia, o entendimento na Bíblia não é algo teórico. Não é algo de, não, esse texto ensina isso, isso e isso, a interpretação é essa. Não é assim que a gente entende a palavra de Deus. A gente só entende a palavra de Deus quando a gente vive a palavra de Deus. Então, quando Adão conheceu Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim. Conhecimento só acontece quando você experiencia, quando você vivencia. Agora, esse é só o primeiro passo. E esse a gente já tinha visto. Deixa eu até ver que horas são. 5h30. Ok. Para mim, né? Para os irmãos já são 6h30. Então, por que Deus quer que isso aconteça? Esse é o próximo passo. Isso daqui é o que vai habilitar a próxima etapa. Então, qual que é a próxima etapa? O Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, por que é importante a gente ter essa experiência? Porque sem isso daqui, a gente não tem como ter sabedoria. Verdadeira sabedoria. A gente vai continuar agindo de forma louca. E o pior, a gente pode estar achando que a gente está sendo sábio, pode estar achando que a gente está vivendo uma vida correta diante do Senhor. Mas não estamos. Então, a única forma é essa. Em outras palavras, essa sabedoria é uma concessão de Deus. Só Deus pode conceder. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E não só isso. É algo que Deus dá, mas Deus não dá para qualquer pessoa. Dá para uma pessoa que tem uma característica específica. Olha só. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Na King James diz para os justos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Em outras palavras, a gente procura viver isso. Isso o quê? Os primeiros 4 versos aqui, ó, que a gente estava analisando até agora. A gente procura, mas a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Tipo, precisa ter a parte humana e a parte divina. Enquanto não há a parte humana, Deus não vai operar a parte divina. E lembra, nossos esforços são como somas. A gente soma os nossos esforços. E Deus multiplica. Se a gente não soma nada, e Deus multiplicar nada, o que vai dar? Nada.
Então, se a gente adiciona 5, e aí Deus vem e multiplica por 10, 5 vezes 10, 50. Então, 5 não seria suficiente, mas Deus vem e multiplica. Agora, 5 não seria suficiente, Deus vem e multiplica, se torna 50. Ok, agora é suficiente. Agora, se a gente chega e adiciona 0, aí Deus vem e multiplica por 10. 10 vezes 0 é 0. Continua sendo insuficiente. Então, aqui é a soma dos nossos esforços que Deus viabiliza já por meio da palavra. Porque está escrito, das tuas mãos recebemos, nas tuas mãos o damos. Ou seja, a própria soma dos nossos esforços não é a gente quem produz. É o Senhor quem viabiliza isso. O Senhor coloca em nossas mãos a oportunidade. Quando Ele coloca em nossas mãos, Ele nos concede a oportunidade de realmente adicionar esses esforços ou não. Ou esse talento. Então, a todos nós é dada a medida da fé. Uma medida de aceitação da palavra. Se a gente pegar isso e empregar, maravilha, isso é a soma. Em outras palavras, como que Deus está concedendo isso para a gente? É nesse momento. Quando o Espírito Santo vai falando no nosso coração e nos convencendo dessas realidades. Se a gente pega isso e soma na nossa empreitada espiritual, Deus vai vir multiplicar, e é justamente o que está acontecendo aqui no verso 6 e 7. Ele vem e coroa os nossos esforços de êxito, de maneira que eles atinjam um objetivo, e a gente receba a verdadeira... Serva isso para os retos, para os justos. Não só isso, ele faz uma manutenção. Lembra? É importante a gente se levantar, mas é importante a gente permanecer de pé para que a gente possa andar. Então, Deus, nessa próxima etapa, habilita a gente a permanecer de pé, a permanecer no caminho, a não se desviar do caminho. Habilita a gente a permanecer da videira, permanecer na videira. Então, ele guarda as veredas do juízo. Ele preserva o caminho dos seus santos. Então, quando a gente aceita as orientações de Deus contidas na palavra, que habilitam a gente a ser enxertado verdadeiramente na videira, a gente se prepara para a próxima etapa, que é o quê? Permanecer na videira. Primeiro, vamos lá. A consolidação, né, desse enxerto, porque se você pega um galinho de planta ali, né, e prepara um enxerto ali e encaixa, no momento em que você encaixou, o enxerto não está realizado ainda. Precisa ter o quê? O encontro das fibras, né, toda aquela conexão precisa ser reestabelecida ali, né, para que a seiva possa fluir. E quem que opera isso? É Deus. O ser humano não tem o poder de fazer essas fibras irem conectando. Ele só coloca o galho lá. E é o Senhor que vai operando esse milagre dessa conexão do enxerto. Então, essa etapa que a gente está vendo agora é justamente a etapa em que Deus começa a operar para que o enxerto aconteça. E não somente isso, para que esse galho permaneça. Uma vez que esse enxerto é estabelecido, né, essa conexão é feita, agora sim ele está habilitado a agora sim ele está agarrado, agora sim ele está enxertado na videira. E qual que é a promessa? Então, ou seja, quando Deus opera agora a parte dele, a gente entende a justiça, o juízo e a equidade. Sim, toda boa vereda. Em outras palavras, quando a gente clama, melhor, quando a gente permanece humilde, quando a gente clama, quando a gente cava, isso por si só não tem o poder de fazer a gente entender toda a boa vereda. Mas é a parte que nos cabe, é a parte que nos corresponde. E aí Deus vem com a parte que corresponde a ele, que é o quê? Conceder o Espírito que é capaz de guiar a toda a verdade. E nos habilita, assim, a discernir toda boa vereda. O que é isso? Agora o Espírito Santo me habilita a distinguir a verdade do erro.
o bem do mal, a prudência da imprudência. E eu consigo agora saber qual que é o caminho que eu devo andar em todos os momentos da minha vida. Antes, Satanás conseguia me fazer de joguete. Ele me enganava, me manipulava aqui. Eu achava que estava fazendo a minha vontade, mas na verdade o tempo todo eu estava fazendo a vontade de Satanás. Porque ele estava me manipulando. Agora eu tenho esse discernimento e eu consigo discernir as armadilhas de Satanás. Quem já esteve conectado com Cristo sabe dessa voz que vai iluminando. Isso daqui não é a vontade do Senhor. Não, isso daqui. E enquanto a gente permanece submisso, humilde a essa voz, seja conectado assim com Deus, ele vai nos livrando de tropeço. Quando a gente estava em risco de fazer algo, é incrível. Na hora que a gente precisa ter aquele discernimento, vem aquela voz, vem aquela consciência. Não é bom fazer isso. O que é isso? É o cumprimento dessa promessa. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Em resumo, quando a gente cumpre essa etapa aqui do processo, a gente tem a promessa. Então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Aí Deus vem com a parte dele. E quando a parte dele é efetuada, a gente tem o cumprimento da promessa. Então, é nesse momento que a gente entende. Note, aqui, a gente entendeu foi o temor. Aqui, a gente não entendeu o conhecimento de Deus. Aqui, a gente entendeu o temor e a gente achou o conhecimento. Mas ainda não tem o conhecimento. São duas coisas distintas, olha só. Aí a gente entende o temor. O que é entender o temor? Agora eu entendo esse receio de desagradar a Deus. Por quê? Porque agora eu tenho a humildade. Agora eu estou clamando por esse conhecimento, porque eu estou reconhecendo que eu não possuo o que eu preciso possuir. E eu preciso que o Senhor me conceda. E logo, se o Senhor não me conceder, eu não vou viver em harmonia com a vontade do Senhor. Eu não vou glorificar Ele. Então eu fico com esse receio de desagradar a Deus. Eu tenho esse temor que Jesus Cristo possuía quando estava aqui na Terra. Então, vivenciando esse temor, agora eu entendo esse temor, que é o princípio da sabedoria. Só que eu ainda não tenho o conhecimento de Deus, mas eu já achei ele. Em outras palavras, é como se eu tô cavando ali, minerando, achei aquela pedra preciosa, aquela pepita de ouro, aquele diamante no meio daquele entulho. Mas eu preciso agora possuir. Não precisa ser meu. Eu achei, eu estou vendo, mas ainda não é meu. Então, nesse estágio, nesse primeiro estágio aqui, a gente acha o conhecimento de Deus, mas a gente ainda não possui. Por quê? A gente só vai possuir quando o Senhor der esse conhecimento para a gente, quando o Senhor conceder essa sabedoria. Mas uma vez que o Senhor concede, ele cumpre a parte dele aqui do processo, aí a gente possui agora esse entendimento. A gente possui essa compreensão da justiça, o que é a justiça de verdade. O juízo, a equidade. Está vendo que isso é algo que só o Senhor pode dar? Eu não posso dar isso para os irmãos. Nenhum ser humano pode dar esse conhecimento verdadeiro para os irmãos. Conhecimento experiencial, conhecimento de vivência. Conhecimento não é apenas uma teoria. Eu posso falar os conceitos aqui para os irmãos, mas os irmãos só vão entender quando vão seguirem esse passo a passo e quando chegar na etapa em que o Senhor der esse conhecimento para os irmãos. Porque, irmãos, é só o Espírito que é capaz de guiar toda a verdade. A carne não é capaz de fazer isso. O ser humano não é capaz de guiar outra verdade. Na melhor das hipóteses, o ser humano pode ser um instrumento do Espírito. E o Espírito é quem vai estar guiando a verdade. Então, olha a importância da gente enxergar os nossos irmãos não como mestre, não como guia. É muito triste, irmão, ter que reconhecer ter que admitir, né, ter que falar que muitos dos nossos irmãos veem figuras na internet, né, o irmão fulano, a irmã ciclana e tal, tem essas pessoas como guias, como mestres espirituais.
que só pelo fato de tal pessoa estar falando isso, a pessoa já está pronta a aceitar. Que triste. Porque está escrito, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Está assim escrito que Jesus falou, né? Eis que vos envio escribas, mestres, doutores, a uns deles açoitareis e tal. Por que eles são mestres e doutores? Porque, na verdade, eles não estarão indo por eles mesmos. Mas, na verdade, é Cristo vivendo neles, o Espírito Santo vivendo neles é que vai estar ensinando. Então, é como se eles fossem ramos dessa grande videira. Por isso que eles são chamados como a videira. Por exemplo, quando você vê um galho de pé de laranja, você chama de pé de laranja. Mas não que o galho por si só seja um pé de laranja completo, mas porque ele está fazendo parte do pé de laranja como um todo. Então, a gente tem que olhar para os nossos irmãos como candidatos a galhos dessa grande videira. Em outras palavras, a gente tem que provar os espíritos. Como que a gente prova? Por meio da palavra. Mas como é que a gente vai provar os espíritos por meio da palavra se nós não temos essa familiaridade individual, íntima, com a palavra, para que a gente se habilite a provar esses espíritos? Entende? Eu tenho que analisar os irmãos à luz da palavra. É isso que os irmãos devem estar fazendo comigo agora. Os irmãos não devem estar aceitando o que eu estou falando pelo que eu estou falando. Mas vocês têm que julgar o que eu estou falando pela palavra. E é por isso que eu não gosto que alguém me tenha como alguma referência para compreender a palavra. Né? Não. O que eu quero é que os irmãos vão cavar na palavra, orando ao Senhor para que o Espírito Santo dirija. E para que os irmãos me julguem se eu estou falando em harmonia com a palavra. Se eu estiver falando em harmonia com a palavra, louvado seja Deus. É uma evidência que não sou eu que estou falando, mas o Espírito Santo falando através de mim. Mas os irmãos precisam colocar isso nessa hierarquia. Precisam enxergar as pessoas não como fontes de luz, mas como possíveis canais de luz. Entende? Eu tenho que olhar para o irmão na dúvida, tipo, será que ele está sendo instrumento de Deus nesse momento ou não? Porque ele pode ter sido instrumento de Deus a vida toda e hoje não está sendo instrumento. E nesse momento não está sendo um instrumento. Olha como a palavra de Deus deve ser algo central na nossa vida. Não somente da boca para fora, irmãos. A gente não pode confiar nos irmãos do YouTube. A gente tem que confiar na palavra. E julgar os irmãos do YouTube pela palavra. Porque só o Senhor que concede a sabedoria. A gente tem que ter esse senso de o Senhor está me ensinando por meio do irmão ou é Satanás que está tentando me enganar por meio do irmão? Não podemos confiar na carne. Precisamos confiar somente no Espírito, porque é Ele quem guia toda a verdade. Uma vez que a gente conclui essa etapa, a gente se prepara para seguir para o próximo ponto. Pois. Olha como começa o verso 10. Pois. Está vendo como que o texto está organizado nessa estrutura? Olha só. Os primeiros versos falaram se acontecer tal coisa, então acontecerá essa outra coisa. Ou seja, a gente tem essas condições para que essa promessa se cumpra. Uma vez que essas condições levam ao cumprimento dessa promessa, o que a gente tem? Por quê? Outras condições, né? Isso acontece para que isso possa acontecer, essa promessa se cumpra. Pois, a gente tem agora outra condição. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, olha só.
o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Tá vendo agora como que a gente pode ser habilitado a não ficar nesse sobe e desce, mas a gente ser guardado, conservado, permanecer, a nossa vereda ser realmente como a luz da aurora, brilhando mais e mais, e não uma hora brilha, uma hora apaga, uma hora brilha, uma hora apaga. Quando a gente segue esse passo a passo, a gente chega nesse ponto agora. Quando a sabedoria entra no nosso coração, e o conhecimento agora é agradável à nossa alma. Quando que a sabedoria entra no nosso coração? A gente viu que a sabedoria, na verdade, é Cristo. E a gente vê lá na carta Laodiceia que Cristo está querendo fazer o quê? Entrar no nosso coração e cear conosco, ou seja, o conhecimento ser agradável, esse momento de confraternização, de harmonia, de comunhão com Cristo. Ou seja, a gente ter essa parceria, essa comunhão com Cristo tão íntima e profunda que a gente anda com Ele agora. Essa comunhão não cessa, não se interrompe, não para, mas permanece. E quando que isso acontece? Quando esses passos anteriores atingem seu cumprimento. Então, quando a gente é enxertado e esse enxerto é realmente estabelecido, então a sabedoria entra no nosso coração. E o conhecimento agora é agradável na nossa alma. E quando isso acontece, o bom siso começa a nos guardar. E a inteligência começa a nos conservar. O que é o bom siso? Siso, a gente conhece como o quê? O dente, certo? O dente siso. E o dente siso é um dente muito sensível. Por quê? Quando esse dente está com problema, quando muda a temperatura, muitas vezes o que acontece? Você sente. Quando você você faz algum esforço, alguma coisa diferente que acontece, ele sente. O siso sente. Ou seja, siso na Bíblia é sinal de sensibilidade, no caso aqui, espiritual. Sensibilidade espiritual. Antes, a gente é insensível espiritualmente. A gente está no meio de um grande conflito, ou seja, no meio de uma guerra de verdade. Mas só que a gente não percebe, a gente não tem essa sensibilidade para ver as armadilhas, para ver o que está acontecendo, não tem esse senso, não tem esse tino. Mas, quando a gente segue esse passo a passo, a gente chega nesse estágio, pela graça do Senhor, onde a gente adquire agora esse senso espiritual. Senso, por exemplo, que João Batista tinha. Ellen White fala que quando Satanás se aproximava, né, com alguma armadilha, com alguma insinuação, João Batista sentia isso, percebia essa mudança na atmosfera espiritual. Ele tinha esse discernimento, essa sensibilidade. E agora essa inteligência habilita agora a gente a se conservar da mesma maneira que habilitou João Batista. Da mesma maneira que habilitou Cristo. Cristo tinha essa sensibilidade e falava, vem aí o príncipe deste mundo. Ele sabia as movimentações espirituais que estavam acontecendo. E ele nada tem... Jesus sempre sabia o que estava acontecendo. Ele sempre tinha esse discernimento, esse senso. Por quê? Jesus, como nosso exemplo, como nosso modelo, tinha chegado nesse estágio. O bom siso guardava Jesus, a inteligência conservava Jesus. E se Jesus, a sabedoria, estiver habitando em nosso coração, ele vai conceder esse discernimento que é dele para cada um de nós. Vai conceder essa inteligência que é dele para cada um de nós. Em nós vai ter a mente de Cristo. Porque o homem natural não conhece, não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Mas espiritualmente ele discerne. Aquele que é espiritual discerne bem tudo. E qual que é o grande objetivo disso? Essa parte, eu louvo ao Senhor porque é uma parte fantástica.
incrível como que Deus já deixou essas orientações lá no passado, num livro que aparentemente não tinha nada a ver com isso. Isso mostra como Deus é maravilhoso e como ele guia a história, né? Olha os próximos versos. Vamos. Qual que é o objetivo de Deus fazer tudo isso, né? Qual é a motivação, a finalidade? Então, essa palavra para no português indica isso, né? Finalidade, objetivo, né? Ou motivação. Para te afastar, ou na King James diz, para livrar, para te livrar. Em resumo, um homem e de uma mulher. E aqui agora a gente vai ver detalhes. Para te livrar do caminho do homem mau. Do homem que fala as coisas perversas. Enfim. Deixa eu ver a hora aqui. A hora está avançada. Esse vai ter que ser o nosso estudo. A gente vai ter que continuar esse estudo agora, amanhã. Mas eu acredito que o que a gente viu até agora já serviu para clarear, eu espero, né, pela graça do Senhor, que o Espírito Santo tenha tornado claro por que algumas falhas vão acontecer na nossa vida, nesses altos e baixos, e como que a gente pode fazer, pela graça do Senhor, para que isso não aconteça, porque isso não é normal, irmãos. Essas falhas na vida cristã não são normais, não são a norma. A única norma é Cristo Jesus. A única vida normal é a vida de Cristo Jesus. Qualquer vida diferente da vida de Cristo Jesus é uma vida anormal. Por quê? Ele é a vida. Ele é a definição de vida. Ou seja, qualquer coisa diferente da definição original é o quê? É uma distorção do original. É uma contrafação, é uma falsificação, é um rebaixamento do original. Então, a única vida verdadeira é a vida de Cristo Jesus. Qualquer vida diferente dessa, né, é uma vida abaixo da norma. Uma vida anormal. Então, em resumo, o que a gente viu até aqui, eu sei que eu acabo recapitulando muitas vezes, né? Mas aqui o objetivo, irmão, não é apenas explanar um certo raciocínio e tchau, fiquem com Deus. Mas o grande objetivo aqui é que fique claro para os irmãos e que os irmãos consigam absorver. E eu sei que por conta de serem vários textos, por conta de ter todas essas conexões, se eu passar uma vez só, direto do começo ao fim, a chance de quando eu chegar no final, os irmãos não lembrarem do começo, é muito grande. Então, revisando uma última vez. Filho meu. Ou seja, aqui é falado para aqueles que são olhados pelo Pai como filho. E por meio de Jesus Cristo, é nos concedido o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, para aqueles que aceitam a Jesus Cristo, é dado as palavras, né? Como que a gente sabe que a gente aceitou Jesus Cristo? João 1, verso 12, diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mateus 1, 21, e ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como alguém que pode verdadeiramente me libertar de todos os meus pecados agora, hoje. Ou seja, eu tenho que ter essa fé no poder da palavra de Cristo, no poder da palavra. Porque somente tendo essa fé no poder da palavra, né, é que a gente vai estar disposto a aceitar a palavra, com todo o poder que ela possui. E, enquanto a gente não acredita no poder da palavra transformar, para que a gente vai querer aceitar essa palavra? A gente vai estar desprezando. A gente vai estar aceitando as nossas palavras, que na verdade não são nossas, são os enganos que Satanás já conseguiu plantar na nossa mente. Mas uma vez que a gente crê em Jesus Cristo, pelo poder da palavra, a gente está disposto a aceitar com humildade. A gente está disposto a suplicar pelo conhecimento que a gente não possui, mas só Deus pode dar. A gente está disposto a buscar esses tesouros, até que Deus nos mostre esses tesouros. E aí a gente tem a promessa de que a gente vai bater e vai abrir. A gente vai buscar e a gente vai achar.
Então, a gente vai entender o temor do Senhor, esse receio de desagradar o Senhor, essa vontade de agradar a Deus, né, que o Jesus Cristo possuía, o nosso Senhor. A gente vai achar, então, o conhecimento de Deus. A gente vai achar, mas ainda não vai ser nosso. Por quê? Só vai ser nosso quando o Senhor o der. E o Senhor vai dar. Porque tem a promessa, a gente vai buscar, a gente vai achar. A gente vai bater e vai se abrir. E quem procura, em cumprimento daquelas condições, né, vai atingir o cumprimento da promessa, vai achar. E aí Deus vai conceder para quem? Para as pessoas que satisfizeram as condições anteriores. Não somente isso, ele vai manter, ele vai preservar o nosso caminho. E então, quando Deus opera isso, é que a gente entende toda a boa vereda. E o Espírito Santo, que guia toda a verdade, quer nos iluminar. Porque só quando isso acontecer, é que a sabedoria vai entrar no nosso coração e o conhecimento vai ser agradável à nossa alma. E quando isso acontecer, quando a sabedoria, Cristo Jesus, entrar no nosso coração e ele for agradável para a gente. Por quê? Porque agora a gente vai ter o conhecimento dele. Ó, esse conhecimento de entender a justiça, o juízo, a equidade, justiça é a lei. Cristo é a lei. A lei nada mais fala do que senão de Cristo. Então, quando a gente começar a entender a lei como ela verdadeiramente é, a gente vai entender quão maravilhoso Cristo é. E aí Cristo vai ser agradável à nossa alma. Quando Cristo for agradável à nossa alma, o desejado de todas as nações, o primeiro entre 10.000, quando a gente tiver essa relação com Cristo, né, e ele habitando no nosso coração, é nesse momento que o bom siso vai nos guardar e a inteligência vai nos conservar. E tudo isso, na verdade, visa a gente, visa preparar a gente para essa próxima etapa que a gente vai ver amanhã, pela graça do nosso Senhor. Então, esse é o estudo para hoje. Eu vou fazer aqui a oração, né? Para nós encerrarmos, para que fique gravado no nosso coração. Senhor Deus, Pai querido e amado, quão maravilhosas são as tuas palavras, Pai. Poderosas para dar sabedoria aos simples. Poderosas para transformar a mente do contrito e humilde de espírito. Ó Pai, que essas palavras carregadas do seu poder criador sejam escritas no nosso coração, sejam gravadas ali, para não pecarmos contra ti. Porque essa é a nova aliança que o Senhor prometeu. E o Senhor escreveria as tuas palavras, as tuas leis nos nossos corações. E o Senhor seria o nosso Deus e nós seríamos o teu povo. Que nós, Pai, possamos alcançar o cumprimento dessa promessa hoje, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.